Então, esse vídeo é um vídeo para você que pretende fazer medicina e, e fica em dúvida se faço medicina no Brasil ou fora. E eu vou falar o porquê você não deve fazer fora. Primeiro, você não deve fazer fora porque tem um Revalida, que é uma prova muito difícil de passar. No ano passado, se não me engano, foram 7% que foram aprovados. E uma coisa que o blogueirinho não vai contar é a questão da residência médica. Por exemplo, no Brasil, vou até aumentar aqui, o que a legislação diz? Que para você fazer residência médica, né, no Brasil, você tem que estar morando no Brasil, você tem que estar legalizado, você tem que falar o português, seu certificado tem que estar convalidado, que você vai e resolve tudo isso de forma burocrática, que eu não vou explicar aqui, que eu nem sei explicar, porque eu faço medicina no país. Mas uma coisa que os blogueiros não contam, isso daqui. O número de vagas de cada programa poderá variar de uma vaga até, no máximo, 30% de total de médicos residentes do primeiro ano na mesma área credenciada. Ou seja, pelo que eu entendi, uma moça que faz medicina me explicou, por exemplo, eu quero fazer residência em pediatria. Eles podem disponibilizar apenas uma vaga para mim. E se vocês não sabem, a prova de residência é mais concorrida que o vestibular de medicina. Ou seja, geralmente a galera que vai estudar para residência, eles pagam um cursinho preparatório que é em média R$ 20 mil. E isso o blogueirinho não vai te contar. Outra coisa que o blogueirinho não vai te contar é que geralmente a pessoa, quando termina a faculdade de medicina fora do país, a primeira coisa que ela tem que fazer, na maioria dos casos, eles pagam um cursinho preparatório que é caríssimo, nessa média de 20 mil, 10 mil. E aquele porém, né? Eu revalidei o meu CRM, posso trabalhar no Brasil. Maravilha. Só que o blogueirinho não te fala que nos hospitais particulares, geralmente ele tem preferência para os médicos que são formados no Brasil. A xenofobia. Por exemplo, aqui em Brasília, estava conversando com um rapaz que é médico, que ele me falou que nos hospitais de Brasília, eles têm preferência em contratar alunos que são formados em faculdades públicas ou alunos que são formados em faculdades particulares de excelente qualidade, como um Albert Einstein, uma, vamos colocar aqui uma PUC da vida, faculdade muito boa. Ou seja, aí a pessoa revalidou o diploma e vai ter um pouquinho de dificuldade de emprego se não tiver a residência, né? Porque isso o blogueirinho não vai te contar. Mas ele não vai te contar. Você fez faculdade fora do país, você passou no Revalida, mas você não tem os contatos, né? Se você não tiver um amigo, um QI, o QI indica, você não consegue emprego. Então, isso daqui o blogueirinho não vai te contar. Ele não vai te falar que você só tem 1% das vagas, tá? 1% das vagas. E se ele não vai falar uma vaga só para residência de cada especialidade. O blogueiro nunca fala isso. Ele só conta vantagens. E aí, quando eu vejo esses vídeos desses blogueiros, né, que estudam fora, que ficam choramingando pela internet, falando que eles não tiveram oportunidade, eu vejo que eles não são pobres exatamente, não. Não pobres, eles são classe médias. Porque se a pessoa tem condição de morar lá na Argentina, pagar R$ 2 mil por mês, que ele tem gasto com aluguel, com alimentação, ele não é pobre, né? Então essa é a realidade, gente. A residência médica pode ser disponibilizada de uma vaga até 30%. E geralmente eu conversei com uma moça que ela me falou que geralmente eles disponibilizam uma vaga para cada especialidade para estrangeiro. Então você imagina um tanto que é pequeno. E isso o blogueiro não vai te contar. Ele só vai te contar mil maravilhas. Por que, que o blogueiro faz isso do TikTok? Porque o blogueiro do TikTok, ele vende assessoria. Assessoria é o quê? Eu quero fazer faculdade de medicina lá no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, nos Estados Unidos, vamos supor. E aí, eu não sei mexer com a papelada. Eu até poderia mexer com a papelada, de ir lá na faculdade, fazer inscrição, mas isso dá um pouco de trabalho. Aí, o que, que ele faz? Ele te vende assessoria por R$ 500. Não, me dá R$ 1.000, que eu resolvo toda a pelada, que eu faço a inscrição na faculdade e vai dar certo. Então, ele precisa vender aqui, que é isso, que a medicina lá fora é nenhuma na mira. Só que o problema hoje é que a medicina tá chegando um, um, como posso dizer, um estado que tá ficando muito concorrido, né? Concorre muito concorrido. Muito, muito concorrido. E que hoje em dia você tem que fazer residência. Infelizmente, se você não fizer residência, você não é nada no MIDA. E uma coisa muito
interessante que eu vejo que as pessoas demoram demais pra passar no Revalida. Eu sigo uma blogueira, que eu não vou citar o nome, né? Que eu tava assistindo a entrevista dessa blogueira. Ela terminou medicina numa faculdade na Argentina em 2015. 2015. Ela foi passar no Revalida em 2021. Ou seja, 5 anos. 5 anos pra passar no Revalida. Agora ela tá na luta pra passar na residência, né? Ela ainda não passou na residência. Ou seja, ela tá na luta por quê? Porque ela só tem uma vaga. Uma vaguinha para poder passar na residência. Então, essas são as verdades que os blogueiros não vão te falar. Eles não vão te falar porque eles precisam que você se inscreva na assessoria deles, né? Então, eles precisam disso. Eles precisam de você, né? Por quê? Porque o dinheiro da assessoria que ele ganha, ele vai poder pagar o médico curso, algum concurso preparatório para ele passar no Revalida. Porque o Revalida é uma prova assim difícil, e eu não acho a prova do Revalida injusta. Por quê? Porque se você for fazer. Me formei em medicina bem aqui no Brasil e eu for lá nos Estados Unidos, eu vou ter que fazer o Revalida dos Estados Unidos. Então, essa é uma, uma verdade que o blogueiro não te conta. Que quando você se formar, depois de você passar no Revalida, né? Que é uma prova de média, o cara demora 4 anos para passar. Você tem que estudar para residência e você só vai ter uma vaga, né? Então, isso daí o blogueirinho não vai te contar. Então, você pensa bem antes de querer fazer medicina fora, e principalmente se você for pobre, se você não tiver condição, né? Porque, pelo que eu vejo, as pessoas que fazem medicina fora, seja no Paraguai, na Argentina, porque eu acho que, dependendo da faculdade, é a mesma qualidade do Brasil, não vai adiantar. Então, isso o blogueiro não vai te contar. Ele não vai te contar que você só vai ter uma vaga. Você vai concorrer a uma vaga. Você só tem uma vaga para residência. E o blogueirinho não vai te contar dessa questão do mercado, que para você conseguir plantão, geralmente, como que você consegue plantão? Você tem que estar num grupo de plantões. Então, geralmente, você fez a sua faculdade lá na Argentina, nos Estados Unidos, na Alemanha. Você não conhece ninguém. Se você não tiver um entendi, que você fica sem plantão. E essa realidade ele não vai te falar, né? Você tem uma vaga pra residência. Isso aí eu nunca vi nenhum vídeo no YouTube, no TikTok falando sobre essa questão. Eu nunca vi nenhum vídeo falando sobre essa exata questão, a residência. Nunca vi nenhum vídeo. E é isso aí.